Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à primeira live da nossa maratona, Empreendendo com Doces Personalizados. Nessa maratona, eu quero falar com vocês sobre diversos assuntos que estão relacionados com os doces personalizados e também as estratégias que vão fazer o teu negócio crescer cada vez mais e se destacar nesse nicho, tá? Eu sou Fernanda Reis, eu sou cake designer. O tema de hoje é justamente sobre a diferença entre os tipos de doces que a gente trabalha nas festas, né? É muito comum que tenha essa confusão, é muito provável que o teu cliente se confunda, né? Quando pega o orçamento, normalmente eles não sabem diferenciar o que é um doce personalizado, o que é um doce com modelagem 3D ou com modelagem 2D, quais são os doces gourmets, quais são os doces normais. Então, assim, é muito importante que a gente saiba essa diferença na ponta da língua para a gente poder orientar o nosso cliente e que ele tenha a melhor experiência de compra, né? Até porque se a gente não sabe explicar, fica difícil a gente mostrar uma autoridade, vamos dizer assim, né? Se a gente começa a se enrolar muito na hora de explicar para o nosso cliente, acaba que bate uma dúvidazinha sobre, poxa, será que ela é profissional? Será que ela sabe o que ela está fazendo? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse conceito na ponta da língua, tá? E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Um outro esclarecimento que eu preciso dar para vocês antes é que isso não é uma definição universal, tá? Cada confeiteiro tem a sua definição, o seu modo de classificar os doces da melhor forma que ele que é conveniente para ele, né? E que seja mais fácil dele passar para os seus clientes. Isso é o mais importante, né? Você conseguir ter a clareza de você diferenciar os tipos de doces tanto para o seu cliente quanto na hora de você precificar, porque tem muita diferença de preço entre eles. Então, se você classifica, vamos supor, um cenário comestível, que é um doce mais complexo, como um doce personalizado, acaba que você pode precificar ele errado, né? Você pode estar deixando de ganhar um valor em cima dele. Até existem muitos confeiteiros que não diferenciam, tá? Eles sabem a diferença de preço entre uma modelagem um pouco mais simples e uma mais complexa, mas no orçamento eles não fazem essa diferenciação. E tá tudo bem, cada confeiteiro tem a sua classificação, tá? Contanto que você saiba diferenciar preço para não deixar de ganhar, de ter o seu lucro, tá? E que você consiga passar essa clareza para o seu cliente. Eu prefiro classificar entre doces comuns, e dentre os doces comuns eu diferencio os doces simples, os doces gourmets e os doces finos. Para mim são todos eles comuns, no meu hall de doces comuns eu tenho essas 3 classificações. E os doces personalizados, que são as modelagens um pouquinho mais complexas, eu, Fernanda, gosto de separar os cenários comestíveis. Quando eu for falar dos cenários, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu diferencio, porque eles são, de fato, bastante diferentes do doce personalizado. Apesar de você precisar da técnica do doce personalizado para você produzir um cenário comestível, a precificação dele é completamente diferente, as características dele são bastante diferentes, tá? Então, eu prefiro classificar, mas se for mais oportuno para você, mais conveniente para você não fazer essa classificação, tá tudo certo. Nos doces comuns, o que é mais característico dos doces comuns? É a padronização. A receita é padronizada, ela não muda, e principalmente a decoração também não muda. Então, independente do tema da festa que você vai fazer, é aquela mesma decoração. Por isso é que eu encaixo, inclusive, os doces finos e os doces gourmets. Pode até ter soado um pouquinho estranho, né? Eu ter colocado como um doce comum, mas ele é comum justamente por isso, porque todos eles têm a mesma padronização, né? Ainda que a decoração de um doce fino possa ser complexa, possa ser especial, com técnicas rebuscadas, ela vai ser sempre a mesma decoração para todas as festas, independente do tema, tá? Então a gente segue uma padronização. E a receita é a mesma coisa. A partir do momento que você fixou a sua receita, fez a sua ficha técnica, aquilo ali não vai mudar, tá? Então, por isso eles se chamam doces comuns, porque eles são comuns em todas as festas, eles são iguais, né?
padronizado. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho 3 subclassificações, né, que são os doces simples, os doces gourmets e os doces finos. Os doces simples são os docinhos de festa. Eu até trouxe aqui um para vocês verem, um brigadeiro, mas não tem muito o que falar. E não são só os docinhos enrolados, não. Quando eu falo doce comum, são todos os que a receita e a decoração não muda. Então, pão de mel, brownie, palha italiana, quindim, brigadeiro, bombom, tudo que tiver a mesma padronização para todos os tipos de festa, doce comum. Tá? Eles são doces mais baratos, né? Justamente porque você consegue delegar isso com facilidade, né, para funcionário. Você consegue, exatamente por ele ter um padrão, ele não depende do teu trabalho artístico, né? Você consegue fazer uma linha de produção. Então ele tem um modo de preparo, um modo de produção mesmo. Os processos de produção são mais facilitados. Então, por isso, eles são um pouco mais baratos. Quando a gente fala de doces gourmets, os doces gourmets eles também são padronizados, porém, eles têm ingredientes específicos, ingredientes um pouco mais sofisticados, uma qualidade superior. Essa é uma característica fundamental do doce gourmet. Não tem como a gente fazer um brigadeiro, botar uma barra de chocolate comum e tratar como um brigadeiro gourmet, né? Tanto os ingredientes, o leite condensado, desde o leite... Eu vou tratar o brigadeiro, que é o mais fácil de fazer, mas isso se aplica a todas as outras receitas. Então, no caso do brigadeiro, o leite condensado não pode ser um leite condensado de baixa qualidade, o chocolate, preferencialmente que seja um chocolate belga, mas que se não for, tem que ser um chocolate de boa qualidade. Tá? Os confeitos são muito importantes, não dá para usar aqueles confeitos nacionais que a gente usava, né, naquelas festinhas de criança. O doce gourmet não comporta isso, tá? Na falta de um granulado belga ou até um nacional, hoje em dia a gente tem um nacional bom, na falta desses, é bem melhor que você use a raspa do próprio chocolate, ou então, se for um brigadeiro de castanhas, que use as castanhas em volta, tá? Então, é muito importante que você se atente ao confeito também, tá? Mesma coisa com o brownie, com um chocolate de boa qualidade, com a farinha de boa qualidade. Existem farinhas que são pesadas, não deixa a sua massa tão boa, tão gostosa, então se atenta a isso. É difícil você chamar um brownie gourmet quando é feito de achocolatado, nada contra, porque o brownie de achocolatado é bem gostoso, só que ele não pode ser muito considerado um gourmet justamente pela questão dos ingredientes. Então o gourmet, a principal característica dele são os ingredientes, eles precisam ser ingredientes de qualidade superior. E as embalagens também são muito importantes. Não dá pra gente colocar um brigadeiro gourmet numa embalagem simples, né? É aquela mais barata. Não dá, gente. Não tem como. O cliente está pagando por isso, entendeu? Ele tem um preço diferenciado do outro doce, né? Na versão simples. Então, não é justo que você peque na qualidade tanto dos ingredientes quanto da embalagem, tá? Aqui nesse aqui, vocês podem até ver que aqui, ó, vou tirar aqui. Ó, a embalagem é toda impermeabilizada, tá? Então, assim, é importante que vocês se atentem também a isso na hora de considerar o seu doce gourmet. É um doce um pouco mais caro, né? Justamente pelo custo mais elevado. É um doce que tem que dar bastante lucro, tá? Ele tem uma margem de lucro bem legal, justamente por você ter um valor agregado nele. Por último, dentro dos doces comuns tem os doces finos, tá? Os doces finos são aqueles doces normalmente para 15 anos, casamento, para bodas, enfim, eles são doces bem mais sofisticados do que o gourmet, inclusive. Tá? Eles têm ingredientes mais sofisticados que normalmente não são utilizados nos docinhos de consumo diário, vamos dizer assim. Uma roupagem diferente, a forma de apresentação deles é bem diferente. Enquanto você apresenta uma trufa, um bombom normal, com aqueles risquinhos para consumo diário, no doce fino já é bem diferente. Você utiliza pó metalizado, você consegue colocar uma decoração de uma florzinha ou de pérola, enfim, ele tem uma roupagem diferente. Normalmente são doces que a gente não vê todo dia,
né, que a gente não consome todo dia. A partir do momento que você criou sua receita, criou sua decoração, você tem o seu cardápio, aquilo ali não vai mudar, ele vai continuar padronizado. Então, por isso que está se encaixando na minha classificação de doces comuns, tá? Todos esses doces comuns, é muito interessante que você tenha a ficha técnica de todos eles, não só para precificar, tá? Para a precificação ela também é importante, mas também para que você consiga passar o processo de produção para o seu funcionário. Se você for vender a sua receita, tá? É muito comum que isso aconteça, que você faça sucesso com alguma receita e que algum ou outro profissional queira comprar a sua receita. Então, para isso, você precisa de uma ficha técnica, explicando o passo a passo, explicando a quantidade, né, de cada ingrediente. É muito importante. Esse é um trabalho de uma vez só, super simples de fazer. A ficha técnica é super simples de fazer, mas ela dá um trabalhinho, é chato, porque a gente tem que fazer de cada doce que a gente, cada modelo, né, de doce que a gente trabalha, mas é uma vez só que você vai conseguir levar isso para o resto da sua carreira como confeiteira, tá? Mantenha a sua ficha técnica. Se mudar o preço de qualquer ingrediente, você consegue recalcular o preço do teu custo imediatamente, é só você mudar na tabelinha, tá? Isso é muito, muito, muito importante para qualquer confeiteiro que queira ter um perfil profissional, tá? Se você tá com um plano de expandir o seu negócio, de tornar ele profissional, de crescer dentro da confeitaria, se destacar dentro da confeitaria, você precisa ter atitudes profissionais também, tá? E a ficha técnica é uma delas. Na verdade, é a mais básica de todas. As pessoas confundem, são que doces decorados são doces personalizados. Não são, gente. Nem todo doce decorado é um doce personalizado, tá? Todo doce personalizado necessariamente vai ser decorado, né? A gente vai ter o trabalho da decoração com a modelagem e tal. Mas nem todo doce decorado ele vai ser um personalizado. Uma prova disso é o próprio doce fino, né? Que ele tem uma decoração às vezes complexa pra caramba, com técnicas super complexas mesmo de dentro da confeitaria, de caramelo, que são mais complicadinhas de fazer, de dar ponto, mas ainda assim eles não são personalizados. Tá? Cuidado na hora de vocês colocarem no seu orçamento, no seu cardápio, doce decorado. Doce decorado é uma expressão mais genérica, tá? Ela abrange os personalizados e ela abrange os comuns também. Até porque aqueles docinhos brigadeiros com uma florzinha de jetô em cima, não dá para ser considerado personalizado, né, gente? Aquilo ali é um doce comum que foi decorado minimamente, né? A gente precisa ter um pouquinho de bom senso. Os doces personalizados, eles são bem mais caros, tá? Justamente pela questão da criatividade, né? Da gente ter um trabalho de criação todo antes da produção e durante a produção não ser todo mundo que consiga fazer de pronto, sem que conheça a técnica, né? Claro que depois que conhecer a técnica, qualquer um pode fazer, né? Mas antes de você aprender a técnica, não é muito simples, né? Você precisa testar, você precisa habituar a sua habilidade manual para poder lidar com a pasta americana ou qualquer outra pasta substituta, enfim. Vamos para o que é o meu forte, que eu amo, que eu não largo de jeito nenhum, que são os personalizados. A gente já introduziu a ideia deles. Eles podem ter a mesma receita dos doces finos, dos doces simples, brownie, paleta italiana, pão de mel, brigadeiro, enfim, ele aceita várias receitas, porém a roupagem dele vai ser diferente a cada festa. Você não vai conseguir fazer uma mesma modelagem para mais de uma festa, é impossível. Mesmo que você adapte pegue um modelo e queira reproduzir esse modelo numa outra festa, a modelagem vai ser diferente. Se você colocar eles lado a lado, você vai ver diferença, tá? É impossível, é um trabalho manual, artístico, completamente diferenciado, e o preço também é diferenciado por isso. Isso faz dele um produto que a gente não consegue precificar ele da mesma forma que os outros, tá? Quando a gente coloca os doces comuns, depois que a gente faz a ficha técnica, a gente tem o custo e a gente calcula o lucro em cima daquilo, certo? Aquilo ali não vai mudar. Então, assim, você consegue ter um preço fixo. No caso dos personalizados, não tem como. Você precisa trabalhar com preço
de acordo com o projeto que você está fazendo, tá? Cada modelagem, ela tem uma complexidade diferente. Vamos pegar um tema aqui de fundo do mar. Se você for fazer um pão de mel de fundo do mar, ele é um preço. Se você for fazer um cone recheado, ele é outro preço. Você não tem como botar doce personalizado, festa fundo do mar, preço tal. É impossível. Você vai estar correndo um risco grande de estar tendo prejuízo. Claro que você vai ter que calcular o seu custo, sim. Quanto custa pra gente, quanto que a gente gasta para fazer um pão de mel, uma massa com aquela casquinha característica do chocolate, ou para fazer o cone recheado por completo. Então a gente tem noção já desse custo. Porém, o que vem por cima dele, o que vem da decoração, é muito difícil da gente querer padronizar essa precificação. Não tem como. Vocês vão analisar cada caso a caso, de acordo com o modelo que vocês vão escolher para o seu cliente, ou que o seu cliente vai enviar para vocês a referência, e aí você vai conseguir mensurar o trabalho que você vai ter de acordo com a complexidade da modelagem, de acordo com o tempo que você vai levar para produzir cada peça, tá? Eu sei que no início é muito complicado, é normal que isso aconteça, e para isso você precisa se planejar com uma gordura de tempo, tá? E aí você vai conseguir inibir qualquer imprevisto em relação a um cálculo errado da gestão do seu tempo. Então é muito importante que vocês tenham em mente que o doce personalizado ele é completamente diferente do doce comum. Eu quero mostrar para vocês alguns modelos aqui, para vocês verem uma diferença, mas antes vamos falar só da diferença do 2D para o 3D. Isso é uma dúvida que chega muito para a gente, dos clientes, né? A gente bota no orçamento, é um pão de mel com decoração 2D, ou é um pão de mel com decoração 3D. Não é obrigatório, né, para o cliente saber disso. Então a gente precisa explicar qual a diferença dele. A decoração 2D ela é muito comum em doce chapado, pirulitos, plaquinhas de chocolate, porta-retrato. Normalmente as peças de chocolate maciço elas têm a decoração 2D, tá? E o que é a decoração 2D? A decoração que você só vê uma face dela. Ela só tem decoração aqui. Se você virar a peça, ela não tem decoração aqui atrás, tá? Então é uma decoração com duas dimensões, de frente e de cima, tá? Então ela é uma decoração um pouco mais simples de ser feita, mesmo que tenha muito detalhe, tá? Ainda assim é mais simples de fazer do que uma decoração 3D. A gente vê muito em objetos chapados. Claro que pode existir nos outros também, claro que pode. A gente pode ver numa maçã, vamos supor, um relógio. Você vai botar o relógio chapado ali, ele não vai ter verso, entendeu? Mas é mais comum nas peças de chocolate maciço. Outras coisas que podem ser personalizadas. Todos os maciços de chocolate, pirulito, placa, porta-retrato, tudo que tem aquela casquinha, pão de mel, brownie, bombom, trufa, tudo que a gente consiga nessas formas de chocolate em 3 partes de preferência, né? A gente consegue padronizar, a gente consegue personalizar. Cake Pop também é um produto de personalizados, tá? A não ser que sejam aqueles Cake Pops só com risquinho, que aí é padrão, você não vai ter o trabalho da criação em cima dele. Biscoito decorado é uma receita também que é personalizada, né? Você vai ter a decoração em cima com glacê ou com a pasta americana, ou até com a pasta de leite em pó, tá? De acordo com o tema. Suspiro é um produto que está sendo muito utilizado agora nos suspiros personalizados, tá? Tá fazendo bastante sucesso os suspiros. Ele é um produto com lucro, eu acho que o produto que tem mais lucro na confeitaria é o suspiro, porque o custo da massa é extremamente baixo e você consegue cobrar um valor bem alto nele, tá? Cone recheado também é legal, dá para personalizar perfeitamente, tem decorações lindíssimas com ele. Cupcakes também são clássicos, né? Dificilmente a gente vê agora os cupcakes só com aquelas voltinhas em cima. Normalmente tem a decoração
personalizado em cima, tem maçã do amor, enfim, tem diversos produtos que vocês podem inventar mesmo, criar em cima. Essa é a chave do personalizado, é a criação. Tem uma outra questão do personalizado também, a gente pode ter doces individuais e doces familiares. Eu não sei se vocês repararam, mas assim, em todas as festas agora, o foco da mesa nem está sendo tanto o bolo, está sendo os doces personalizados. As pessoas estão indo direto na mesa e perdem um tempão vendo cada detalhe. Então, com isso, as indústrias de formas para chocolate cresceram muito. Inclusive, tem algumas outras empresas que só tinha uma, né, anteriormente, que fazia muito sucesso, faz muito sucesso ainda. E agora a gente já tem outras empresas chegando no mercado para nossa alegria. Então, o que aconteceu? Antes os doces eram todos pequenininhos, né? O máximo que a gente tinha era aquele quadradinho de brownie, que era um dos maiores que a gente via. Hoje em dia, o que tem de doce grande é um absurdo, né? São aqueles sapatos de chocolate recheado. A gente tem as barras, a gente tem controle de videogame, a gente tem barquinhas, tipo barquinha de japonês. Enfim, tem uns tubos, uns cilindros gigantescos. Não tem como a gente encarar isso como um doce individual. É impossível uma pessoa comer aquilo sozinha. Não tem como, tá? E isso na festa, ela precisa de um tratamento diferente, tá? Quando a gente tem os doces familiares, é um por família. E não tem problema nisso, não é ser mão de vaca, não é ser nada, é porque é um doce muito grande, é realmente um doce muito vistoso, entendeu? Você precisa de você pode contratar uma quantidade bem menor do que num doce individual, tá? Então é importante que tenha essa diferença também, ele tem um preço bem diferente também, por conta disso, né? Ele gasta bastante material, é um doce pesado, inclusive. Então, a gente precisa dessa diferença. Eu quero mostrar para vocês o exemplo de um personalizado completo. Não é simples, a modelagem não é simples, porém, ela é mais simples do que a próxima classificação, que é a de cenários comestíveis, tá? Aqui a gente tem um porquinho, tá? Todo completinho. É uma trufa, essa aqui é uma trufa recheada, óbvio, né? A gente tem a modelagem em pasta americana, tá? Tá tudo completo. É importante que vocês decorem as costas também, tá? Um erro muito grave quando a gente entrega um doce que só tem decoração na frente. Quando a gente fala que é uma decoração 3D, essa aqui é uma decoração 3D, ela não é chapada, vocês podem ver, vocês conseguem ver a decoração em todos os ângulos, tá? Então, assim, é um erro muito grande quando a gente decora só essa face aqui, tá? E aí a pessoa, quando vem atrás, tem uma decepção, porque não tem o fundo, não tem o verso do doce, tá? Então, aqui vocês podem ver que tem o rabinho, tá tudo certinho, limpo, principalmente, não pode ter marca nenhuma, nem rachadura, tem que tomar bastante cuidado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o cenário comestível para a gente já começar a ver as diferenças entre eles, tá? O cenário comestível, ele é um doce personalizado, só que ele é um doce muito mais complexo, muito mais complexo. Eu vou mostrar para vocês por que é. Aqui eu deixei ele incompleto, esse é um doce incompleto, mas vocês podem ver que ele já é mais complexo. Aqui embaixo a gente tem um doce, em cima a gente tem outro doce, temos as modelagens nele todo e vários elementos. Na verdade, o cenário comestível, a característica dele é justamente ele reproduzir um cenário dentro do tema que você quer. Então, aqui a gente tem a representação do mar, do barquinho, o pescador, o ursinho marinheiro, né? Por que eu estou falando que ele está faltando, que ele está incompleto? O cenário comestível, ele precisa de muitos elementos. Ele é rico, ele é extremamente rico mesmo em elementos. Então, aqui está faltando coisas. Aqui a gente poderia botar muitas coisas do fundo do mar. Aqui poderia ter um baldinho, que é normalmente onde os pescadores guardam, né, os peixes. Então, assim, caberia muito mais detalhes. Aqui ele já tá bonitinho, né? Mas o cenário comestível, ele precisa ser rico
em detalhes mesmo, porque é um doce muito, muito, muito mais complexo e o valor dele também é muito mais complexo e bem maior do que os personalizados, tá? Então vamos falar um pouquinho de preço, né, para vocês verem a diferença. Em relação aos doces comuns, eu não vou tratar, cada um tem uma forma de calcular o custo, não sei quanto que é o custo dos insumos na sua cidade, tá? Então eu não tenho como falar de custo dos doces comuns, tá? Eu vou falar em relação à arte. Quando a gente fala do doce personalizado, aqui a gente tem uma decoração que parece ser complexa, mas ela é uma decoração simples, tá? Isso aqui é um doce simples, só para vocês terem uma ideia. Ele faz uma vista bem grande na mesa, por isso ele não precisa de muitas unidades, a não ser que você queira utilizar ele como lembrancinha, que é uma das formas de se utilizar o doce personalizado, é uma das funções também do doce personalizado. Ele tem um preço maior do que um doce comum, tá? Justamente pela criação, e aí nesse caso você vai ter que analisar a complexidade. Esse doce aqui, a gente sabe que ele tem, cada porquinho que você for fazer, você tem que considerar que são 4 patas, são 2 orelhas em cada um, tá? Um focinho, isso em um não parece nada, mas quando você vai fazer 50, são 200 patas para você fazer, são 100 orelhas para você fazer, entendeu? Então ela faz diferença na quantidade, tá? Então, assim, você já tem que receber o projeto, você já sabe qual é a decoração que você vai fazer, você já sabe a quantidade que você vai produzir, aí você vai ter que calcular, analisar tudo isso na sua precificação, tá? Doces de personagens é um critério que você tem que ser muito chato para isso, tá? Quanto mais detalhes tiver o seu personagem, mais criterioso você tem que ser e mais firme na hora de precificar você precisa ser. Porque o que acontece? Quando você vai fazer animal, é tranquilo. Agora, se eu fosse fazer a Peppa Pig, eu precisaria que ela estivesse perfeita, que ela estivesse exatamente como é o desenho. A mesma coisa quando você vai fazer um personagem humano. Você pode dar a cara que você quiser para o seu boneco, mas quando você vai fazer um personagem, vamos supor que você vai fazer o Buzz Lightyear, ele tem que ser a cara do Buzz Lightyear, porque senão vai ficar feio. As pessoas vão criticar. Então, assim, questão de personagem, a gente precisa ser muito criterioso. Dá muito mais trabalho, a gente tem muito mais preocupação com os detalhes, com a expressão facial, tá? Então, por isso, eles precisam sim ser mais caros do que temas que não têm personagem definido, como Fazendinha, como Jardim Encantado, como Safari, tá? Esses temas são bem mais tranquilos de serem feitos, porque você pode botar a cara que você quiser no seu bicho, tá? É minimamente bonita, mas não necessariamente precisa ter uma expressão definida, né? Por outra pessoa, inclusive, que não você. Por outro lado, quando a gente pega uma decoração, um tema de personagem, Toy Story, Patrulha Canina, é bem chatinho de fazer, tem bastante detalhe no rostinho dos cachorrinhos, tá? Princesas, então assim, a gente precisa ser mais criterioso no preço, tá? Não dá para precificar igual, não. Isso é até comum que o seu cliente te questione. Eu tenho clientes que me questionaram já, inclusive, sobre isso, me contrataram em 2 festas, tá? De 2 filhos deles, e o mesmo doce, vamos supor, o pão de mel. Em um tema era um preço e no outro tema era outro preço, porque a modelagem era completamente diferente. Fundo do Mar é um dos temas que eu mais gosto de fazer, porque ele tem elemento demais para fazer e não tem uma cara fixa para os elementos em geral. Né? Você pode criar demais. O Fundo do Mar é maravilhoso, é um tema incrível para você começar, inclusive, um trabalho com personalizado, para você testar as suas técnicas. E o Fundo do Mar é perfeito para isso, porque ele te dá uma liberdade de criação muito grande. Agora, se for fazer Turma do Mickey é complicado de fazer. O Mickey normalmente não fica com a mesma carinha harmoniosa, tá? É bem complicadinha.
Então, assim, tenha em mente que você vai precisar analisar cada modelo e cada tema antes de precificar. É um orçamento que não pode ser dado de supetão. Não dá para a pessoa, você pegar o telefone, a pessoa falar, Fernanda, quanto que custa uma festa, um doce personalizado no tema galinha pintadinha? Não sei. Não sei, a gente precisa conversar mais, entendeu? Eu preciso saber quais são os gostos da pessoa, eu preciso saber qual o estilo de modelagem que mais interessa para a pessoa, que mais faz sentido dentro da decoração que ela está criando, tá? Então, assim, não é um orçamento para se dar rápido. Você precisa de uma conversa antes para poder criar o seu modelo de doce e só então, a partir de um modelo fixo, você dá um preço, tá? Agora, é um doce que tem um valor agregado bem grande, você consegue ter um lucro bem legal se você conseguir calcular ele bem. E eu não tô falando aqui de você cobrar fortuna não, tá, gente? É só você calcular certinho. Porque, na verdade, nos doces personalizados, se vocês pararem para pensar, na grande maioria, os insumos não são caros, né? É um chocolate nacional, de boa qualidade, mas nacional. Normalmente é brigadeiro ou doce de leite, enfim, não são ingredientes caros, não são insumos caros, tá? O que é caro é a criação, é a pasta americana, que tem um custo um pouco elevado, sim, mas principalmente o que você cobra no doce personalizado é a sua criação. E você precisa passar essa consciência para o teu cliente, tá? Agora, como a gente já está nessa tendência de doce personalizado há algum tempo, as pessoas estão se habituando com um preço um pouco mais caro dos personalizados e não se assustam tanto. Mas no início eu lembro que a gente passava o orçamento, as pessoas ficavam apavoradas. Como é diferente, vamos supor, se você passar o orçamento de um cento de doce a R$120 e você passar a unidade de um doce a R$15, R$18, é bem diferente, né? Então, assim, assustava bastante. Mas agora as pessoas já estão se adaptando com esse preço, justamente entendendo tão complexo que é a produção dele. Cada doce você produz em sei lá, 10, 20, 30 minutos de acordo com a tua habilidade, tá? Então, se você botar isso numa grande quantidade, se você tiver 50, 100 doces para fazer, olha o tanto de tempo que você precisa de preparo aí, tá? E a sua mão de obra, ela precisa ser remunerada. Você não tem que pagar só o custo do teu produto. Você tem que pagar a sua mão de obra, porque se você fosse botar um funcionário para fazer, você ia estar pagando ele. Claro, primeiro, pagar o custo dos ingredientes, ter um lucro em cima disso e ter a sua remuneração, tá? De acordo com o tempo que você leva para produzir ele. Então, são pontos muito importantes que você precisa estar bem ciente na hora de precificar, sem achar que você está metendo a mão, tá? Porque isso pode te enrolar muito, isso pode ser até bem frustrante. Você tem um trabalho gigantesco para produzir uma festa e, na realidade, você não ganhar muito no final por isso. Então, tenha consciência de que é um trabalho artesanal, é um trabalho artístico, que não é qualquer um que faz. Então, se você tem um trabalho bom de modelagem, saiba cobrar por ele. Não tenha pena de cobrar por ele. Uma coisa legal que é bom falar também. Ele tá colado na base, tá, gente? Com chocolate. Então, ó, ele dá uma mobilidade bem legal. Tá? Isso é muito legal na hora de você transportar, ele não tomba, tá? Segurança do teu doce, tá? É um trabalho que faz muita diferença na mesa do bolo, tá? As decoradoras hoje em dia contam com os personalizados para poder montar a decoração. E não é só de infantil não, tá, gente? De festa adulta também, de festa adolescente, de chá de bebê, enfim. Quanto mais detalhe, mais caro é. Quanto mais fidedigno ao personagem, mais caro é. Quanto mais elementos tiver do filme, do desenho, mais caro vai ser. Se tiver muita pintura metálica, é um precinho também a ser considerado,
porque é um tempo a mais que você perde pintando as peças. Então, são critérios que devem ser considerados sim no preço. Mas em relação ao doce personalizado e ao cenário comestível, o que eu queria passar para vocês é que o cenário comestível ele vem do personalizado, mas ele é completamente diferente. Precisa ser tratado diferente, tá? Porque ele é muito mais complexo. Então, ele precisa que você tenha um tempo de criação dele muito maior. É aonde a gente vai explorar as formas de chocolate. Tá? É onde a gente vai ver, nossa, com um cilindro eu consigo fazer a torre de um castelo. Com a forma de cubo, eu consigo fazer um dadinho com um ursinho em cima, no tema brinquedos. Com esse barquinho aqui, que é tipo a barca de japonês, você consegue fazer um barquinho de ursinho marinheiro, você consegue fazer um Moana, entendeu? Então você precisa explorar, você precisa ter um trabalho intelectual, tá? Antes de você produzir. O personalizado ele já é um pouco mais simples de ser criado. A gente consegue ver mais modelos de referência e tal. O cenário a gente tem que criar realmente, entendeu? Vamos supor, a gente vai ver um fundo do mar. Você não vai botar uma tartaruga, entendeu? Uma tartaruga, um peixinho. Não. Você vai fazer uma alga com uma tartaruga, um peixinho passando por baixo. Ele precisa de uma criação maior, tá? É como se você realmente estivesse montando um cenário na sua festa, tá? São doces que você vai contratar muito poucos. Na sua mesa inteira, no seu pedido inteiro, se tiver 5 unidades, vai ser muito, tá? A não ser, tem uma festa que precisa de mais cenários, que é a Branca de Neve, se você quiser fazer a Cama dos 7 Anões. Né? Elas são cenários comestíveis, são doces grandes, são doces complexos, com muitos elementos, e ela precisa de 7. Entendeu? É a única festa que eu vejo a necessidade de ter mais de 5 cenários. O cenário, a gente é muito novo. Entendam que isso é muito, muito, muito novo. Tá? Então, a gente precisa oferecer para o cliente. Não é todo mundo que conhece. Isso é uma tendência que está chegando muito forte. As decoradoras estão pirando nos cenários, porque às vezes eles botam numa peça sozinha, né, para ter um destaque, numa peça de louça que eu digo, sozinha para ter um destaque grande. Em toda festa eu ofereço. E tem que partir da gente, porque na real a gente tem que dar essa consciência para o nosso cliente, tá? De que existe essa nova possibilidade, não só dos doces personalizados. Eu recomendo fortemente que você coloque no seu cardápio, se você ainda não tem personalizados e os cenários, eu recomendo fortemente que você coloque. É uma tendência muito forte que está chegando com tudo, principalmente se você quer fazer parceria com decoradora. É bem importante que você trabalhe essas tendências, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, algum comentário, fica à vontade de partilhar isso comigo. Um beijinho